Amados irmãos, graça e paz, estamos aqui para gravar mais um dos nossos pequenos áudios para responder mais uma pergunta. Por que devemos conhecer profundamente a questão dos sacramentos? Todo cristão deve conhecer. E para falar sobre isso, eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versos 18 e 19, que dizem assim: Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que devemos compreender sobre os sacramentos? Vamos orar? Deus eterno, nós lemos a Tua palavra e pedimos a orientação do Teu Espírito para esclarecimento da mesma. Abre, ó Deus, o entendimento e o coração dos Teus servos para que possamos ser edificados somente pela Tua palavra. É assim que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos falar então sobre a importância dos sacramentos. E nós temos falado aqui insistentemente sobre a questão do ensino dentro da igreja. Uma igreja que é bem doutrinada é uma igreja que tem saúde espiritual. E é importante realmente a igreja almejar por esta saúde espiritual, se aprofundando na questão das Escrituras, se alimentando, absorvendo. E eu queria nessa oportunidade, de uma maneira bastante objetiva, há alguns dias atrás eu estive falando sobre por que a ceia não pode ser ministrada virtualmente, então li o texto da ceia. E hoje eu quero falar, e usei um texto que fala do batismo, para a gente não ser redundante e ler os textos novamente. E eu quero aqui dizer então por que a gente deve compreender bem a questão dos sacramentos. A primeira coisa que eu quero dizer é que deve ficar bem claro na cabeça de um crente, de um cristão, é que quando ele pega a sua Bíblia para ler, ele precisa ver uma ruptura histórica que vai mostrar a diferença entre o judaísmo e entre o cristianismo. Judaísmo e cristianismo. É preciso ver esta ruptura. O judaísmo, ele narrativamente, ele é uma religião onde Deus estabelece algumas regras para o relacionamento. E as regras para o relacionamento estão debaixo da lei. A princípio eles começam a entender que é pela lei, mas depois é revelado a eles que eles vão aguardar pelo Messias, e eles agora começam a compreender que eles precisam aguardar pela vinda desse Messias. A verdade é que a aliança de Deus com Israel no Antigo Testamento estava baseada no Messias. O Messias que estava por vir. Já no caso da igreja, no nosso caso, a nossa fé está alicerçada no Messias que já veio. E eu quero dizer nessa oportunidade, falando dos sacramentos, é que exatamente dentro da Escritura, como nós temos dito aqui, há teologicamente aquilo que a gente chama de revelação progressiva da Escritura. E quando a gente vai ler sobre essa questão da revelação progressiva, obviamente há comunicações iniciais de Deus e depois há comunicações definitivas de Deus. Deus mostrou que o Israel de Deus, não é o Israel que nasce debaixo de uma concepção étnica. Ou seja, a Bíblia vai nos mostrar que não é aquele que é nascido em Israel que é escolhido de Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrar, inclusive Paulo vai narrar bem isso na sua carta aos Romanos, nos capítulos 7, 8 e 9, que o Israel de Deus é o Israel espiritual de Deus, é o Israel que é gerado pelo Espírito de Deus. É o Israel que, na verdade, ele é circuncidado na alma e não na carne. Ele é purificado na alma e não na carne. Ele recebe o aspecto regenerador, lavador, purificador na alma.
E o que significa isso, então, para a gente falar sobre os sacramentos? Significa falar que debaixo da concepção e da interpretação da religião judaica, eles tinham lá os seus ritos de iniciação. E quais eram eles? A circuncisão, aonde o prepúcio do órgão reprodutor masculino ele era cortado na películazinha desse órgão, e assim aquele que era circuncidado estava realmente colocado, estava introduzido na religião judaica de maneira perfeita, de acordo com a concepção dos judeus. Mas há uma lacuna dentro dessa concepção religiosa dos judeus, porque somente os homens, então, é que passavam por esse ritual. As mulheres não tinham como passar pelo ritual da circuncisão. E então, por causa desse tipo de concepção, a mulher ela é colocada de lado. A gente observa isso debaixo da concepção judaica. A gente também vai observar que os judeus eles vão ter uma comemoração, que dentre eles a mais tradicional, a mais destacada, a mais importante, que é a Páscoa. E durante a Páscoa eles vão comemorar a libertação do Egito, quando eles recebem a ordem através de Josué para que na 10ª praga, naquele dia à noite, eles pudessem matar um cordeiro, e nós já sabemos todo o ritual, e pegar o sangue desse cordeiro, que deveria ser perfeito, imaculado, etc e tal, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das suas casas, porque o anjo da morte, ou seja, o anjo que imputaria o juízo de Deus, passaria e assim causaria grande luto no Egito, retirando a vida dos primogênitos. Os judeus comemoram a Páscoa, a libertação, a passagem, e ali já há uma comunicação redentiva através do sangue do cordeiro, que não é explicada imediatamente, mas há uma explicação que parte da eternidade para a eternidade, que vai passar pela Escritura e vai ser comunicada à igreja no primeiro século. É comunicada a nós, revelada a nós na sua plenitude. E quando Jesus surge no primeiro século e ele é o Deus encarnado, ele vai instituir algumas coisas dentro da concepção da aliança de Deus no Novo Testamento, que são diferentes da aliança de Deus com Israel no Antigo Testamento. Jesus vai chamar isso de nova aliança. É porque é a aliança definitiva, é porque é a aliança real. E dentro dessa aliança, Jesus vai fazer o seguinte, vai mostrar aos seus discípulos, aqueles que o seguem, que a partir de agora, aqueles que adentram a comunidade dos discípulos, eles adentram devido a quê? Em primeiro lugar, aos ensinamentos de Jesus, a pregação de Jesus. A pregação de Jesus consiste em chamar os pecadores ao arrependimento, e Jesus diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E é por essa questão do arrependimento, pela pregação do arrependimento, que aqueles que estão no meio de todo o contexto de Jesus, e entre os judeus principalmente, estes serão chamados pelo poder do Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eles se apresentarão e seguirão a Jesus. A pregação que promove o quebrantamento, o chamado e a conversão no coração destes, vai fazer com que esses, então, a partir de agora, sejam adeptos não mais do judaísmo, mas do cristianismo. E para fazer parte do cristianismo, obviamente dentro da nova aliança, eles vão receber ordenanças e sacramentos que são parecidos em parte com alguns ritos de entrada do judaísmo, porém apresentam uma profundidade bíblica e teológica muito mais profunda e a revelação plena
da graça de Deus neles. E quais são esses sacramentos? O primeiro deles é o batismo. Só que as pessoas não serão batizadas como de repente batizavam no Antigo Testamento os judeus, que batizavam até elementos. E eles entendiam que batizando até utensílios das suas casas, eles estavam purificando. Mas a purificação do espírito e o aspecto purificador, ele vai ser representado pelo derramar das águas. O poder não está nas águas, mas o poder está na ação purificadora do Espírito. Então, aqueles que vão seguir a Jesus são batizados representativamente nas águas, porque foram lavados pelo Espírito, porque foram regenerados pelo Espírito, porque foram transformados pelo Espírito, porque foram vivificados pelo Espírito. Se apresentam, são batizados, e agora dentro da nova aliança, eles estão sendo batizados e não mais circuncidados. Qual a diferença do aspecto do batismo, diferente totalmente da circuncisão no Antigo Testamento na religião judaica? O batismo, ele não alcança somente os homens. O batismo alcança pessoas nas suas individualidades. Significa dizer que aonde Jesus passa, aonde Jesus prega, ele alcança pessoas nas suas individualidades, sejam homens, sejam mulheres. E até mesmo crianças vão seguir a Jesus. A gente vai ver isso claramente quando mulheres seguem Jesus, como Maria Madalena, uma prostituta. E outras mulheres dentro da Escritura vão começar a seguir. E o batismo, obviamente, ele é dado a todos aqueles que seguem a Jesus, homens e mulheres. E a gente começa a perceber que o cristianismo, ele é a revelação plena de Deus, da aliança plena de Deus, que fecha as lacunas que o judaísmo não fechou. O segundo ponto das ordenanças dadas por Jesus, o segundo ponto é o da ceia do Senhor. Só pode participar da ceia, obviamente, aquele que é batizado. O que é batizado, o que ouviu a pregação, o que entregou a sua vida, o que entendeu a questão da conversão, o que foi conduzido pelo Espírito a entender quem é Jesus como Senhor e como Salvador. Ele se apresentou para o batismo porque o Espírito o chamou para uma nova vida. E agora então ele vai participar da ceia do Senhor, que representa o assentar-se na mesa como um filho se assenta com o pai. Jesus introduz os pecadores, ele introduz os pecadores novamente na comunhão direta com Deus. E ele quer mostrar que através do entendimento e da revelação desta aliança nova, é que os seres humanos verdadeiramente são apresentados a Deus e têm a condição da reconciliação com Deus efetivada. E a gente percebe que Jesus está comunicando que, inclusive, a circuncisão do judaísmo não promove isto. Assentar-se à mesa, comer do pão e beber do vinho. Como é importante nós, os cristãos, compreendermos isso. E até mesmo quando Jesus está ministrando entre os seus discípulos, ele está ministrando a ceia, ele está frisando que a ceia é para aqueles que o seguem ao ouvirem a sua palavra, ao serem conscientizados pelo Espírito, sendo conscientizados pelo Espírito, se apresentando para o batismo. Eles se assentam ao redor da mesa da comunhão com o Pai. Jesus está mostrando que toda a aliança repousa sobre ele e sobre o seu sangue na cruz do Calvário. E é por isso que ele vai dizer o seguinte. No momento da ceia ele vai dizer, esse é o meu corpo.
que é partido por vós. Comei dele todos. Todos quem? Todos os que ouviram a pregação. Comei dele todos. Todos os que se apresentaram para o batismo, porque o Espírito Santo os conduziu ao batismo. Depois de falar comei dele todos, e depois de partir o pão, ele vai pegar o cálice, que é o vinho, e vai levantar e vai dizer: este é o cálice do sangue da nova e eterna aliança, definitiva aliança, do sangue derramado por amor a muitos. Bebei dele todos. Fazei assim até que eu volte. É uma ordem, é uma ordenança de Jesus à igreja. Mas eu quero falar sobre um segundo aspecto dos sacramentos. Os sacramentos, eles não salvam. O batismo e a ceia não salva. Mas é impossível alguém que é salvo não ser batizado e não participar do pão e do vinho. Qual é o problema hoje na questão do entendimento do pão e do vinho? A questão hoje passa pelo aspecto da pregação, porque em muitos lugares não se prega o evangelho e se conduz as pessoas aos ritos de iniciação numa religião, sem se pregar verdadeiramente o evangelho, sem haver o carimbo do Espírito Santo, sem o Espírito Santo promover arrependimento. Esse arrependimento que leva à conversão, para a apresentação espontânea para o batismo, e não aquela apresentação pressionada, e não aquela apresentação movida por emoções, ou até mesmo por algum tipo de proposta, ou por um tipo de mostrar medo às pessoas. Aceite a Jesus, seja batizado e seja livre. Se o Espírito não libertou, se o Espírito não levou ao arrependimento, quero dizer que este batismo é em vão. Outra coisa é fazer as pessoas comerem do pão e beberem do vinho sem terem sido conscientizadas pelo Espírito de que são pecadoras. O sacramento não vai ter nenhum peso. É necessário que haja harmonia entre a pregação. Então nós percebemos, a pregação comunica os sacramentos. A pregação conduz pecadores aos sacramentos. A pregação sela a vida de pecadores com os sacramentos, mas os sacramentos nem sempre mostram que as pessoas estão salvas. Porque se o evangelho não for pregado de maneira fiel, não estão havendo sacramentos. Então eu quero que você, nessa oportunidade, entenda por que nós devemos entender a questão dos sacramentos. Os sacramentos, de acordo com as ordens de Jesus, são somente dois. Quais são eles? Batismo e ceia. O batismo e a ceia são a consequência do ouvir a pregação fiel do Evangelho, que fala sobre arrependimento, que fala sobre necessidade de reconciliação com Deus, que fala sobre vida eterna e morte eterna, que fala sobre céu e inferno, e que faz com que pecadores conscientizados pelo Espírito se apresentem para o batismo dizendo: Senhor, a tua graça me alcança, eu me arrependo. Não há outra saída para mim a não ser me render a ti, porque ouvindo a tua pregação eu vejo a única saída para a vida eterna. Conscientizado pelo Espírito, de maneira que ele vai viver uma racionalidade promovida pelo Espírito para ser batizado, para comer do pão e para beber do vinho. Porque nós devemos entender a questão dos sacramentos, por todas essas coisas descritas aqui. Então eu gostaria que você, nesta oportunidade, ouvisse esse vídeo, meditasse nesse vídeo, mostrasse esse vídeo para outras pessoas. Provavelmente muitos estão em muitas igrejas hoje e nunca ouviram falar sobre isso de maneira como nós estamos ouvindo aqui.
Pessoas talvez até em igrejas tradicionais, históricas, não entenderam bem isso. Não compreenderam bem isso. E eu peço para o louvor e para a glória do Senhor que nós possamos viver entendendo a palavra de Deus e a essência do Evangelho. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem na paz.